Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero tirar uma dúvida, hoje eu quero responder uma pergunta que eu sempre recebo lá no meu Instagram, para quem não me segue, @eupabreu. Qual a melhor forma de se investir no exterior? Através da Bolsa Brasileira, através de BDRs, ETFs, aqui pela nossa Bolsa, ou investir diretamente lá fora, né? Abrindo uma conta em uma corretora no exterior, investindo nas stocks, no REITs, e nos ETFs listados diretamente na Bolsa Americana. Eu já invisto no exterior há mais de 4 anos, então eu vou explicar para vocês quais são os principais motivos de eu escolher uma dessas formas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, a maneira correta, as formas que existem de investir no exterior, já deixa seu like e também já se inscreva aqui no canal, porque me ajuda demais e é muito importante para o nosso crescimento. Então, Pedro, quais são as duas formas de dolarizar, de se expor a ativos no exterior? Como eu disse para vocês, a primeira forma é através da nossa própria bolsa, em ativos listados aqui na nossa bolsa que possuem lastro em ativos no exterior, como BDRs, como ETFs, né, o famoso IVVB11. E a segunda forma, que já adiantando é a que eu utilizo, é investindo diretamente lá fora, abrindo uma conta em uma corretora americana que vai te dar acesso diretamente à bolsa americana, onde você pode de fato investir nas ações da Apple, ações da Microsoft, ações do Google, em ETFs listados diretamente na Bolsa Americana. Então fica até o final que eu vou passar para vocês as 6 vantagens, os 6 motivos de se investir diretamente lá fora e por que é muito melhor, essa forma é muito melhor do que investir nos ativos listados aqui na nossa bolsa. Então prepare aí uma caneta e um papel para você anotar exatamente esses motivos para você não se esquecer. Eu vou mostrar aqui primeiro a primeira opção, que é investir no exterior indiretamente, que é investindo através da nossa bolsa, na nossa própria corretora aqui no Brasil. As duas formas, né, que existem são os ETFs e os BDRs. Vamos falar um pouquinho de cada um. Quando a gente investe em um ETF listado aqui na Bolsa Brasileira, como o IVVB11, primeiramente, o que é um ETF? O ETF é um fundo de investimento, um condomínio de investidores, onde possui um gestor e esse gestor vai fazer o trabalho de selecionar as ações. Você delega para o gestor e o gestor que vai selecionar os ativos. Então, quando você investe no ETF, você investe automaticamente uma cesta de ativos selecionadas pelo gestor. Só que os ETFs, o gestor não vai escolher os ativos da cabeça dele. Não, existem regras bem definidas, pré-definidas, que é o quê? Os ETFs são fundos de índice, são fundos de investimento que replicam índices do mercado. Por exemplo, o IVVB11, ele replica o S&P 500. O S&P 500, por sua vez, é um índice que demonstra o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, como o ETF ele vai simplesmente replicar o S&P 500, ele vai montar uma carteira idêntica à carteira do S&P 500. É um fundo de investimento puramente de gestão passiva. Ele simplesmente vai replicar os ativos que possuem no S&P 500. Só que qual que é a questão aqui? O IVVB11, ele é um ativo, ele é um ETF emitido por uma instituição e administrado por uma instituição brasileira. Essa instituição, o que ela vai fazer? Ela não vai comprar as ações que estão no S&P 500. Não. O que ela vai fazer? Ela vai comprar as cotas de um outro ETF que está lá fora, que é o IVV. O gestor do IVV, por sua vez, que vai montar a carteira igual o S&P 500. O IVVB11 não vai replicar diretamente o S&P 500, não vai montar uma carteira, ele simplesmente vai comprar cotas do IVV. O IVV é um ETF listado na Bolsa Americana e o gestor do IVV que vai replicar o S&P 500. Vamos trazer um exemplo aqui para a nossa bolsa. O BOVA11 é um ETF que replica o Ibovespa. O que o gestor do BOVA11 faz? Ele monta uma carteira idêntica à carteira do Ibovespa. Ele vai lá e monta uma carteira. Não tem outro intermediário aí. Não tem. Aqui no caso, o gestor do IVVB11, ele não vai montar diretamente uma carteira do S&P 500. Não, ele vai simplesmente comprar cotas do IVV. Então, tá vendo que existem 2 intermediários aqui no seu investimento final, de maneira totalmente desnecessária? Então, você vai pagar taxa de administração aqui e taxa de administração aqui. Tá certo que as taxas de administração dos ETFs americanos são ridiculamente baixas, porém, você coloca um intermediário a mais de maneira totalmente desnecessária. Por que você vai delegar para esse gestor aqui comprar um ETF lá fora, se você mesmo diretamente pode ir lá e comprar o IVV? Então você paga a taxa de administração para esse senhor aqui, ó, para essa instituição,
de uma maneira totalmente desnecessária. Outra questão, o investidor não recebe dividendos, tá? O IVV, como ele investe diretamente lá ele que monta a carteira, ele vai receber os dividendos das ações que estão dentro da sua carteira. Ele vai repassar para a sua instituição, porém esse dividendo não vai chegar aqui. O gestor aqui, ele vai simplesmente reinvestir esses dividendos no próprio ETF. Por um lado, isso é bom, isso não é de todo ruim, porque ele aumenta a capacidade de valorização do ETF no longo prazo, porém você não vai receber os dividendos das empresas que você está querendo investir. Porque quando você investe em um ETF, você está investindo em uma cesta de empresas e quando a gente investe em empresas, a gente quer receber os dividendos. Mas nesse caso aqui você não recebe. Então essa é a estruturação de um ETF listado na Bolsa Brasileira. É uma forma de investir no exterior? É. Porém não é melhor porque você está incluindo um intermediário a mais de maneira desnecessária. Outro ponto importante. Seu patrimônio continua aqui no Brasil. Seu patrimônio não sai daqui. Você está comprando cotas do IVVB11, que é um ativo brasileiro, então seu dinheiro está em real. Ele não vai mudar para a cotação em dólar. Então, de fato, você não está tirando o seu dinheiro do Brasil. De fato, você não está dolarizando. É claro, pelo fato do IVVB11 investir no IVV, ele tem um lastro em um ativo no exterior. Ele tem um lastro em dólar. Então, quando o dólar se valoriza, suas cotas do IVVB11 vão se valorizar também. Porém, o seu investimento continua em reais e continua no Brasil. Aí a linha de raciocínio para BDR é a mesma. O que é a BDR? Ele é um recibo, um certificado emitido por uma instituição brasileira com lastro na empresa do exterior. Essa instituição brasileira aqui, ela vai lá na Bolsa Americana, vamos citar aqui a Apple. Essa instituição brasileira, vamos citar um exemplo, o Banco Bradesco. O Banco Bradesco vai lá nos Estados Unidos e compra ações da Apple. Quem está se tornando sócio da Apple aqui é o Bradesco. Ele deixa essas ações custodiadas para ele e emite um outro ativo com lastro nessas ações da Apple, que são os BDRs. Mas você percebe que você não está comprando a ação da Apple. Quem é sócio da Apple é o Bradesco, não é você. Você está comprando um recibo, um título que tem lastro nessa ação lá no exterior. Então, quando a ação da Apple se valorizar, a sua BDR vai se valorizar também, naturalmente, porque ela tem um lastro, ela tem ligação com aquele ativo no exterior. Mas você percebe que não é a ação em si. Você não se torna sócio da empresa, você não tem ações da Apple, você tem um título, um recibo das ações da Apple. É totalmente diferente. E volto na mesma situação que eu falei agora há pouco. Seu dinheiro permanece no Brasil e permanece em reais. Seu dinheiro não sai daqui. Investir no exterior é para tirar o dinheiro daqui, tirar da nossa jurisdição. E quando você investe em VVB11, investe em APL 34, que é o BDR da Apple, você não tira o dinheiro do Brasil. Para que dar mais dinheiro para banco, instituição brasileira, se você pode fazer isso daqui? Você abre uma conta numa corretora americana e compra o IVV. Você abre uma conta na corretora americana e compra ações da Apple, que é tão fácil quanto fazer isso daqui, quanto abrir uma conta na corretora brasileira e comprar um BDR e comprar um IVVB11. Como eu disse, investir através da Bolsa Brasileira é viável, principalmente para quem está começando, prefere utilizar BDR e IVVB11 porque está ali na mesma corretora, está ali muito mais simples, você coloca ali no mesmo home broker e já compra ali facilmente. Porém, hoje em dia é muito simples também fazer isso daqui. Em um dia você abre uma conta na Evony, por exemplo, no outro dia você já pode mandar o dinheiro para lá e fazer isso daqui. Investir é você buscar eliminar o máximo de intermediários possíveis. Se você for olhar a taxa do IVVB11, a taxa dessa instituição que emite os recibos, são taxas baixas. Mas como a gente investe por longo prazo, você colocar isso no longo prazo vira um montante alto. Para um primeiro momento, Pedro, a taxa do IVVB11 é pequena, para que eu vou eliminar? Mas faz essa conta investindo no IVVB11 durante 30 anos. Você vai ver a quantidade, você vai ver o quanto que isso vai fazer diferença. Então não tem necessidade da gente colocar mais banco, mais instituição financeira brasileira nesse caminho, sendo que a gente pode fazer isso daqui, que é muito mais simples, comprar o IVV, comprar diretamente a ação da Apple lá fora. Esse gestor aqui, ele só vai comprar as cotas do IVV, sendo que você mesmo pode fazer isso de maneira simples e fácil. Você pode investir com muito mais autonomia abrindo uma conta diretamente lá fora. Então, resumindo, quais são as 6 vantagens de se investir diretamente lá fora? Vantagem número 1, quando você compra uma stock, quando você compra um REIT,
na Bolsa Americana, você de fato está se tornando sócio daquela empresa. De fato, você está comprando uma participação naquele negócio. Diferentemente quando você compra ativos listados aqui na Bolsa como um BDR. Vantagem número 2, de fato você tira seu patrimônio aqui do Brasil, ou seja, diminui o risco Brasil da sua carteira, dolarizando efetivamente seu patrimônio. Diferentemente quando você investe em um BDR, em um ETF listado aqui na Bolsa. Seu patrimônio continua aqui no Brasil, continua em real. Vantagem número 3 de se investir diretamente no exterior, você elimina intermediários. Como eu mostrei para vocês instantes atrás, quando você investe através da nossa bolsa, você acrescenta intermediários, ou seja, como a gente investe por longo prazo, você vai ficar aí anos pagando taxas de maneira desnecessária, sendo que você pode diretamente investir lá fora e eliminar alguns intermediários. A gente tem que buscar investir com a maior autonomia possível. Vantagem número 4, quando a gente tem acesso direto à bolsa americana, a gente tem possibilidade de investir em uma quantidade infinitamente maior de ativos. Para vocês terem ideia, existem mais de 5.000 empresas listadas na Bolsa Americana. Enquanto a gente olha aqui para o mercado interno, os BDRs são poucas opções, cerca de 800, 900 opções, sem falar na questão da liquidez. Os BDRs foram liberados aqui no Brasil apenas em 2020, ou seja, eles possuem uma liquidez muito baixa, diferentemente dos ativos listados na Bolsa Americana, que é o mercado mais aquecido do mundo, possui uma liquidez infinitamente superior. Além do mais, no mercado americano você pode comprar uma fração de uma única ação, diferentemente do mercado brasileiro. Por exemplo, aqui no Brasil, uma cota do IVVB11 custa cerca de R$230, ou seja, esse é o mínimo, o valor mínimo que você pode aportar nesse ativo. Já no mercado americano, o IVV ele custa cerca de $390, mas você tem a opção de comprar uma fração de uma única cota, ou seja, a partir de $5 você já consegue investir nesse ativo. Vantagem número 5, ETFs aqui no Brasil não pagam dividendos. Como eu expliquei para vocês anteriormente, investir no IVVB11, por exemplo, você não vai receber dividendos desse ativo, mas quando você investe diretamente lá fora no IVV, aí sim você vai receber dividendos desse ETF, sendo que a grande maioria dos ETFs listados na Bolsa Americana pagam de 3 em 3 meses, sendo que ainda existem alguns que pagam mensalmente também. Sexta e última vantagem, quando a gente investe diretamente lá fora, em ETFs, REITs e stocks, ao receber dividendos a gente paga 30% sobre esses rendimentos que já são descontados diretamente no momento que esse valor cai ali na nossa conta. Então existe esse desconto do imposto de renda americano. Porém, quando você investe no exterior através de uma BDR, você vai receber também dividendos. Porém, como esse ativo listado aqui possui o laço de um ativo no exterior, você vai pagar os 30% lá no exterior. Quando esse dividendo chegar na instituição custodiante, antes dele chegar até você, parte desse dividendo ainda vai ficar com a instituição custodiante, cerca de 3 a 5%, ou seja, você vai pagar mais taxas ainda para esse intermediário. Ainda falando sobre vantagens fiscais, investindo diretamente lá fora, quando você faz a venda de um ativo, você tem a isenção de até R$35 mil por mês, você não vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, quando você realiza uma venda de BDR ou ETF aqui no Brasil e tem ganho de capital, independente do valor da sua venda, você vai pagar 15% sobre o lucro. Então ainda existe essa vantagem de se investir diretamente lá fora. Então é isso, pessoal, essas foram as duas formas de se investir no exterior e as principais vantagens que eu considero de se investir diretamente lá fora. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo. Valeu!